Que bom estarmos juntos para a conclusão do estudo da carta de Paulo aos Efésios, assunto que nós estudamos durante esses 3 meses, que eu tenho certeza que ele fez muita diferença na sua vida, como fez na minha. Nós estamos caminhando para a 14ª lição, que traz como tema a essência de Efésios. Paulo, durante este trimestre, abordou vários assuntos. E na lição desta semana, nós vamos pontuar o que houve de assunto mais relevantes, podemos dizer assim, nos capítulos do 1 ao 6 da carta aos Efésios. Que a graça do nosso Senhor repouse sobre você. Que a bênção do Espírito Santo habite em você, para que nós possamos continuar sendo moldados em Cristo e sendo cheios da plenitude do Espírito Santo, para que possamos habitar nas regiões celestes onde Cristo habita agora. O verso central da lição não poderia ser outro. Está em Efésios 2, versos de 8 a 10, e nós lemos assim: Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Recebemos a salvação pela fé. Não recebemos a salvação pelo que nós fizemos, pelas nossas obras. Nós não temos do que nos gloriar. Nada do que nós façamos vai nos ajudar neste processo de salvação. A salvação vem unicamente pela graça, por Cristo Jesus. Nós somos transformados para fazermos as boas obras. Esse verso envolve a justificação, que é o perdão completo dos nossos pecados na pessoa de Jesus. E este verso também envolve a santificação, que é o processo da nossa caminhada com Cristo dia a dia na presença do Espírito Santo, deixando de fazer aquilo que por nós mesmos não conseguimos, mas que o Espírito Santo nos capacita para sermos vitoriosos. A lição de sábado vem trazendo aqui uma ilustração interessante. Você já esteve a bordo de uma roda gigante? Ou você já fez uma escalada no alto de uma montanha? Ou você já sobrevoou um local em uma nave, em um avião? É incrível que quando você está numa roda gigante, você consegue ver todos os pontos à sua volta. Você tem uma visão elevada do seu redor. Quando você está numa montanha também, você consegue vislumbrar outros pontos que você, andando naquela planície, você não conseguiria enxergar. Quando nós estamos dentro de um avião, sobrevoando numa área do espaço em que nós podemos conseguir vislumbrar, tipo rios, vegetação, é uma visão deslumbrante. Nós vemos também os raios do sol de uma forma diferente. Vemos as nuvens de uma forma também diferente. É lindo essa imagem. E aqui a lição traz essa comparação. Fala que para o estudioso do Novo Testamento, Nicholas Thomas, a carta aos Efésios em relação ao restante das cartas de Paulo é como uma dessas imagens, é como um desses sobrevoos. Não é o mais longo nem o mais completo de seus escritos, mas oferece uma vista de tirar o fôlego de toda a paisagem. A partir dela, você tem uma visão elevada de um tema após o outro. Alguém descreveu Efésios como os Alpes do Novo Testamento. E ao revisarmos nesta lição o que estudamos durante os 3 meses, nós vamos ter em mente a seguinte pergunta: que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar a minha vida como cristão? Que verdades em cada capítulo que eu estudei, que você estudou, deve moldar a sua caminhada como cristão daqui para frente? Que o Espírito Santo nos conduza no entendimento da recapitulação deste assunto que nós estudamos durante esta semana. O primeiro tema a ser revisado é que somos abençoados em Cristo Jesus. O capítulo 1 de Efésios traz algumas reflexões para nós. E eu coloquei a seguinte:
O que mais inspirou você? Para mim foi saber que Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo. Diante da sua onipotência, Deus poderia ali no jardim, quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter refeito criado um novo homem. Mas Deus não fez isso. Ele escolheu nos amar, nos salvar, pagando um grande preço, para nos elevar à condição de herdeiros. Essa escolha nos confere valor. Um sobrevoo no plano da salvação nos mostra um cenário que abrange toda a extensão da história da salvação, desde a eternidade passada até as ações divinas, cheia de graça em Cristo e a eternidade futura. O que Deus pensou lá no passado, antes da fundação do mundo, está acontecendo hoje na minha vida. Deus sonhou comigo e com você, nos vendo salvos hoje, pelo que Cristo faria por nós. E isso nos confere um valor sobremodo grande. Eu sou amado, você é amado de Deus. Nós temos um valor para Deus. Nós somos herdeiros de algo grandioso, herdeiros do reino dos céus. Cristo nos salvou. Ele nos escolheu como quando nós não éramos nada. Ele nos escolheu. Você e eu somos importantes para Deus. Todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, serão reunidas em Cristo Jesus. E o plano de Deus para a plenitude dos tempos se cumprirá. A salvação centrada em Cristo, na qual nos firmamos, é parte importante do plano amplo para a redenção de todas as coisas. É motivo de gratidão sabermos que Deus nos uniu em Cristo Jesus, cumprindo assim o plano da salvação. Para o Cristo ressuscitado, que ascendeu os céus e foi exaltado, que governa sobre todo o poder imaginável para sempre. Nós somos escolhidos de Deus. Lembre-se disso. Foi o ponto alto da lição do domingo, dentro do capítulo 1 de Efésios. A lição de domingo, de segunda, melhor dizendo, vem como tema Redimidos para a Fraternidade. Como a história tem provado repetidas vezes, estamos todos dolorosamente cientes de que nenhuma invenção humana pode tirar do campo gravitacional do buraco negro do pecado. Nenhuma invenção humana é capaz ou foi capaz de nos salvar. O que Deus fez por nós, por meio de seu Filho Jesus, é o capítulo 2 de Efésios. E a essência desse capítulo nos diz que a maior missão de resgate de todos os tempos foi apresentada em nosso favor. Os esforços de um Deus para redimir a humanidade, uma humanidade que estava morta em seus pecados, mas que em Cristo Jesus houve uma vida transformada. De inimigos de Deus, o capítulo 2 nos diz que de inimigos de Deus nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. E por meio dessa reconciliação, nós voltamos a ter paz com Deus. E Cristo, além de nos unir com Deus, o seu sacrifício nos uniu uns com os outros, promovendo a fraternidade. E Deus vem, no capítulo 2, nos ensinando que nós éramos inimigos, vivíamos mortos em nossos pecados, condenados à ira. Mas Jesus interviu na história. E ele, naquela cruz vertical dizia para nós: vocês estão agora unidos com Deus. E os braços de Cristo estendidos horizontalmente dizia: vocês devem andar unidos uns com os outros. Ali na cruz foi promovida a unidade entre nós e Deus e entre nós e os outros seres humanos. Pela graça você tem o privilégio de viver este dia unido a Jesus e a seus irmãos. Amém? Um sobrevoo no capítulo 3 do livro de Efésios nos diz que somos a igreja do Deus vivo. Cristo incluiu judeus e gentios no plano da salvação.
e formamos a Igreja do Deus Vivo com o objetivo de revelar o grandioso plano divino centrado em Cristo. Cristo uniu judeus e gentios para mostrar para o mundo que o plano da salvação está em vigor, que vale a pena seguir Jesus, porque estamos unidos com Ele e uns com os outros. Como soldados do exército do Senhor, vestidos com toda a armadura de Deus, nós devemos avançar nesse conflito, pregando e vivendo o evangelho da paz. A igreja foi constituída para isso, para pregar e viver o evangelho da paz, promovendo a união das pessoas com Deus, pois o plano de unir todas as coisas em Cristo está em andamento, e o tempo desses poderes do mal nas regiões celestiais é curto. Deus nos constituiu igreja para promover a paz através da pregação do evangelho, porque existem muitas pessoas em guerra contra Deus. Existem muitas pessoas em guerra uns contra os outros. Mas na medida que elas conhecem o plano da salvação, centrado em Cristo, estas pessoas se alistam no exército do Senhor e vão promover a paz e viver a paz uns com os outros. O plano de unir todas as coisas em Cristo está em andamento. E aqui também a lição do capítulo 2, 3 de Efésios, nos fala que Paulo orou por nós. Já pensou? Lá no passado, Paulo orando pelos crentes, e estes crentes hoje sou eu e você. A sua oração nos alcançou. Isso nos mostra a importância de nós promovermos a oração intercessora por nossos amigos, por nossa família, por nossos parentes, pelas pessoas que não conhecemos, pelos governantes. Nós precisamos orar uns pelos outros. A lição de quarta-feira, no outro sobrevoo que Paulo nos traz na carta aos Efésios, vem nos falar do capítulo 4. O que Paulo pede aos crentes neste capítulo? No capítulo 4, Paulo usou a metáfora do corpo para demonstrar um ponto de vista espiritual. O corpo humano, a igreja, como o corpo de Cristo, é composta de várias partes com habilidades diferentes e todas devem trabalhar juntas para que o corpo, a igreja, seja saudável. Essa unidade depende da nossa vida moldada em Cristo e uma vida mergulhada no Espírito Santo. À medida que nos afastamos dos velhos hábitos, experimentamos uma vida transformada, uma mudança interior e pensamos mais naquilo que é eterno. Eu trouxe esta maçã para trazer mais esclarecimento sobre essa comparação do corpo com a igreja. O cérebro diz que é hora de nós comermos e que o estômago precisa de um alimento. Então usamos a mão, os dedos, a boca, os dentes, a língua, o esôfago, para fazer chegar este alimento ao nosso estômago. Assim, nós somos na comunidade dos crentes. Na igreja existe o recepcionista, o sonoplasta, existem os cantores, existem os pregadores, existem os professores, todos trabalhando unidos e dependendo de Cristo, que é o cabeça. Nós somos uns dos outros, unidos em Cristo e unidos uns com os outros. Para promovermos a pregação do Evangelho, precisamos uns dos outros. Assim como o corpo precisa das partes para se desenvolver, nós precisamos uns dos outros para nos fortalecermos em nossa caminhada rumo ao céu. O andar com Cristo fortalece a unidade, promove um discurso para a edificação do corpo e não entristece o Espírito Santo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, andando com Ele, a nossa vontade é de que o que nós fazemos, nós falamos, seja para a edificação uns dos outros e para a glória do nosso Senhor Jesus. Quinta-feira, o capítulo 5 trata de recebendo e transmitindo graça. Ao ler Efésios 5, reflita sobre como Paulo nos pede que vivamos o Evangelho em nossos relacionamentos.
Qual de suas exortações é especialmente significativa para você? Eu coloquei como resposta o seguinte: para Paulo, a unidade em todos os seus aspectos, a unidade na família, nos relacionamentos entre gerações, entre pais e filhos, nos relacionamentos entre classes sociais, patrão e empregado, nas nossas relações como membros na igreja, só é possível em Cristo Jesus. Precisamos andar com Cristo. Por isso somos chamados a andar na luz e no amor de Cristo. Assim nós seremos imitadores de Deus na prática da bondade, na prática da justiça, na prática da compaixão, na prática do perdão. O nosso andar na luz, em amor, ele deve marcar vidas para Cristo. O que nós fazemos deve marcar vidas para Cristo. Nós somos chamados para promover a paz entre as pessoas e Deus. Então, tudo que nós fazemos deve refletir na salvação das pessoas ao nosso redor. Precisamos fazer coisas intencionais, de modo a apresentar Jesus para as pessoas. Considerando a brevidade da volta de Cristo, não devemos desperdiçar o tempo. É outro tópico do capítulo 5 de Efésios. Mas sim, nós devemos aproveitar o que Cristo nos oferece para desenvolver a nossa salvação e a salvação dos nossos semelhantes. Na sexta-feira, no estudo adicional, vem falando do capítulo 6. Em Efésios 6, descobrimos que nós, a igreja, somos o exército que luta pela paz. A nossa missão é pregar o evangelho da paz. Esse evangelho que o homem se reconcilia com Deus e uns com os outros. O evangelho é uma mensagem de paz. Quantas pessoas vivem amarguradas, entristecidas, depressivas, sentindo um vazio no coração, mas quando elas são apresentadas a Jesus, algo de encantador acontece. O vazio desaparece, porque o vazio é do tamanho de Deus. Quando Deus preenche o nosso coração, temos paz. É a primeira característica, pelo menos que eu senti na minha conversão a Cristo Jesus, foi ter paz. Eu vivia em guerra comigo mesmo, porque eu não sabia quem eu era, de onde eu era, para onde eu ia. Mas quando eu conheci Jesus, ele me conferiu valor. Ele disse: eu sou o teu Salvador. Você pertence ao reino dos céus. E você tem uma morada eterna. Eu vou voltar para levar você para uma mansão celestial. E isso me promoveu paz. É isso que as pessoas precisam saber: quem elas são, para onde estão caminhando. Quem é o seu dono? O nosso dono é Deus, é Jesus. E isso nos traz paz. Por isso, quando nós estamos nesse campo de batalha, pregando a paz, o inimigo guerreia contra nós, porque nós estamos enfraquecendo o seu exército. À medida que nós temos paz e que nós buscamos promover o evangelho da paz para que as pessoas também tenham paz, quem se levanta nesse campo de batalha? Satanás. Para nos atacar, para nos ferir, para nos fazer enfraquecer. E é lamentável, triste, que muitos soldados de Cristo estão abandonando as fileiras de Deus pelos ataques de Satanás. Estão se intimidando contra os ataques do mal. Colocando em nossas vidas, Satanás coloca em nossas vidas as lutas pessoais. Uma enfermidade, um desemprego, um problema familiar, para que o foco seja tirado da missão e colocado na pessoa, o foco seja colocado nos problemas. Soldado enfraquecido não tem coragem para lutar. Por isso, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Não precisamos ser intimidados por nossos inimigos. Deus está presente conosco na batalha e nos proveu o melhor armamento, a sua própria armadura. Nós vimos no capítulo 6 de Efésios, do 11 ao 20. Ele colocou à nossa disposição a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e o Espírito Santo. Diante de nós, com Deus diante de nós e equipados da cabeça aos pés com a armadura que Ele proveu, não podemos falhar.
a vitória está garantida. Amém? Soldado, o nosso sucesso só depende de nós permanecermos firmes, firmes em Cristo Jesus. A essência de Efésios, nós vimos nesta semana, termina dizendo que como soldados na batalha, já com toda a armadura que Deus nos proveu, nós devemos permanecer firmes, porque Jesus está voltando e a obra do pecado está com as horas contadas. Cristo está vindo para buscar um povo que fez dele o seu Salvador, que se colocou na esfera da salvação de Cristo e aceitou, abraçou a causa, se uniu a ele no seu corpo, que é a igreja, e está enfrentando as batalhas, pregando o evangelho, trazendo outros do exército do inimigo para o exército de Deus, fazendo esse plano da salvação se expandir, dizendo que ele é válido. Jesus morreu por nós. Igreja, levanta, desperta do sono e busque em Cristo ser vitorioso, ser vitoriosa, com as armas que ele nos coloca nas mãos e com o desejo de permanecer firme até o final. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.